A última coisa que Andrés esperava naquele dia era um olhar que mudaria sua vida para sempre. Andrés sempre foi um homem de controle. CEO de uma das maiores empresas financeiras da cidade, com 35 anos, ele dominava o jogo com uma precisão fria e calculista. Sua vida era um reflexo de seu poder, uma mansão luxuosa, um escritório impecável, tudo ao seu redor era projetado para ser perfeito. Ele tinha dinheiro, influência, status e por muito tempo acreditou que essas coisas eram tudo o que importava. Mas havia algo em sua vida que estava incompleto. Uma sensação vaga, um vazio que ele nunca soubera explicar. Ele vivia em uma bolha, isolado das emoções genuínas e das pessoas que não se ajustavam à sua imagem de perfeição. Seus relacionamentos eram superficiais, amizades baseadas no interesse e nos contratos. Em casa, ele só tinha a si mesmo e sua obsessão pelo controle. O trabalho era seu refúgio, a única coisa que parecia fazer sentido em sua vida. Mas naquela manhã, algo mudou. Era uma terça-feira como qualquer outra, e ele estava em sua rotina, focado nas reuniões intermináveis e no ritmo acelerado do escritório. Até que algo, ou melhor, alguém, entrou em sua vida de forma inesperada, a nova faxineira Mariana. Ele não sabia muito sobre ela, exceto que ela era uma mulher simples, sem as roupas de grife ou o tom de voz que ele normalmente associava a pessoas da sua classe. Mas havia algo nela, algo que ele não conseguia identificar. Algo em seu olhar que fez o mundo de Andrés parar por um breve momento. Mariana, com seus olhos escuros e profundos, parecia ser uma observadora silenciosa do mundo ao seu redor. A cada movimento que fazia enquanto limpava o escritório, ela parecia carregar um segredo, algo invisível, mas poderoso. Ela não estava ali para agradar, para se encaixar, mas ao contrário, parecia estar em paz com sua própria presença. Seu olhar não se desviava, nem se abaixava, e isso foi o suficiente para Andrés sentir algo estranho no ar. Ele não entendia o que era, mas não conseguia tirar os olhos dela. A princípio, ele tentou desviar, focar no trabalho, ignorar o desconforto que começava a crescer dentro de si. Mas a cada novo olhar furtivo, ele sentia algo que jamais imaginara, uma sensação de vulnerabilidade. Ela o encarava com uma confiança silenciosa, como se soubesse algo que ele não sabia. O que poderia ser? Como alguém tão simples poderia ter essa força silenciosa, esse poder que ele não conseguia dominar? O momento culminou quando, em uma das noites em que ele ficou até tarde no escritório, ele a viu novamente. Ela estava ali, limpando a sala vazia, com movimentos calmos e certos. Quando seus olhares se cruzaram, algo aconteceu. Não foi um simples olhar, foi algo profundo, algo que parecia transbordar de seus olhos, algo que ele não podia controlar. Mariana o olhou de volta, com uma intensidade que o fez perder o fôlego por um momento. Ela não se intimidou, ela não se sentiu desconfortável. Pelo contrário, parecia até desafiadora, como se soubesse exatamente o efeito que causava. E foi aí que tudo mudou. Andrés não conseguia entender, mas sentia no fundo que havia algo nela que ele desejava conhecer, algo que ele não conseguia controlar. Mariana, com sua humildade, sua simplicidade, sua confiança, tinha algo que ele nunca havia visto antes. Uma sabedoria rara, quase misteriosa, que o desafiava a olhar para si mesmo de uma forma diferente. Ela não precisava de palavras. O olhar dela dizia tudo. Esse encontro inesperado plantou uma semente em Andrés, uma que ele não poderia deixar de cultivar. O que era aquele sentimento? Por que ela, uma simples faxineira, conseguia abalar sua estrutura? O que ele realmente estava buscando em sua vida? Ele não sabia ainda, mas sentiu que aquele olhar mudaria tudo. Ele começava a perceber pela primeira vez o quanto sua busca incessante pelo controle o afastava do que realmente importava. Andrés sabia que aquela mulher era diferente. Mariana, com sua presença silenciosa,
Não era uma peça qualquer no jogo. Ela era algo mais. E ele precisava entender o porquê. Antes de continuarmos, lembre-se de dar like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. E claro, comente abaixo o que está achando da trama até agora. De onde você está assistindo? O que achou desse primeiro encontro inesperado? Vamos continuar juntos nessa jornada. O destino os uniu de uma maneira que ninguém poderia prever. O peso da vida de Andrés, sempre imerso em compromissos, decisões corporativas e uma constante busca por mais controle, finalmente cobrou seu preço. Ele já estava acostumado com o estresse de ser o chefe, de ser o líder, mas naquele dia, algo foi diferente. Durante uma reunião crucial, onde ele precisava tomar uma decisão importante para o futuro da empresa, a pressão de sua rotina e as expectativas começaram a se acumular de forma insustentável. Ele sentiu seu coração acelerar, a respiração se tornar irregular, o suor escorrendo por sua testa. Ele tentou disfarçar, mantendo a postura firme, mas algo estava prestes a quebrar. A crise de ansiedade o atingiu com uma força avassaladora e pela primeira vez em muito tempo, ele se viu sem controle. Ele não conseguiu mais esconder o que estava acontecendo com ele. As palavras dos colegas ao redor começaram a se distorcer e a sensação de sufocamento se intensificava. Ele estava prestes a perder o controle, algo impensável para ele, que sempre se viu no comando. Foi nesse momento de vulnerabilidade extrema que Mariana apareceu. Ela estava perto, apenas cumprindo suas tarefas como sempre fazia, quando percebeu a mudança no ambiente. Sem hesitar, ela se aproximou de Andrés. Sem palavras, apenas com uma presença tranquila, ela tocou seu ombro com leveza. Naquele toque, havia algo reconfortante. Ela, que conhecia o peso do mundo de uma maneira diferente, parecia saber exatamente o que ele precisava. Ela o conduziu até um canto mais tranquilo do escritório, longe dos olhares curiosos, e, em um tom suave, lhe disse apenas uma frase. Às vezes, o maior erro é tentar controlar tudo, quando o mais importante é simplesmente ser. Foi uma frase simples, mas para Andrés, suas palavras atingiram o centro de sua alma, fazendo-o parar e refletir. Ele nunca imaginou que uma mulher tão simples, tão distante de seu mundo de números e poder, pudesse perceber algo tão íntimo e, mais ainda, oferecer-lhe uma resposta que ele jamais ouvira antes. As palavras de Mariana reverberaram em sua mente e, pela primeira vez, Andrés se viu questionando seu próprio modo de viver. Ele sempre acreditara que o controle era a chave de tudo, que para alcançar o sucesso e a felicidade, ele precisava ser implacável, decisivo, sem mostrar fraquezas. Mas naquele momento, a vulnerabilidade que ela trouxe à tona o fez perceber que ele estava tão obcecado pela perfeição que se esquecera de ser humano. Após a crise, Andrés sentiu uma estranha gratidão por Mariana. Ele não podia mais ignorar a conexão que havia se formado entre eles, algo que ia além da relação de chefe e funcionária. Ele começou a vê-la de uma nova maneira, não como uma simples faxineira, mas como alguém com uma sabedoria e uma força interior que ele jamais imaginaria. Mariana, com sua simplicidade e sua forma de enxergar a vida, começava a se tornar a única pessoa em quem ele confiava. Nas semanas seguintes, Andrés começou a procurá-la. No início, era apenas para conversar sobre pequenos detalhes do trabalho. Mas com o tempo, as conversas começaram a se aprofundar. Eles falavam sobre a vida, sobre sonhos, sobre o que realmente importava para cada um. Andrés, que sempre se mostrara fechado e reservado, começou a se abrir de maneiras que ele nunca pensou que faria. Ele compartilhava suas inseguranças, seus medos, até mesmo suas frustrações sobre o vazio que sentia, algo que ele jamais teria dito para outra pessoa. Mariana, com sua sabedoria silenciosa, nunca forçou nada.
ela ouvia com empatia e oferecia suas palavras com um toque de sensatez. Cada encontro com ela fazia Andrés questionar mais sobre si mesmo, sobre suas escolhas, sobre o que ele realmente queria da vida. A pressão para manter o controle estava diminuindo, mas ainda assim, ele não queria admitir que começava a se importar com ela de uma maneira que ia além da amizade. Andrés sentia algo crescendo dentro dele, algo que ele não sabia como lidar. A amizade entre eles estava se fortalecendo, e no fundo, ele sabia que algo mais estava acontecendo. Ele estava se tornando mais vulnerável, mais autêntico, mais disposto a admitir que talvez sua vida precisasse de uma mudança. Mas ainda havia o medo, a dúvida e a necessidade de manter a fachada de poder. A amizade entre eles estava apenas começando, mas já havia um impacto profundo na vida de Andrés. Algo em seu coração dizia que ele não poderia mais viver apenas em seu mundo de controle. Ele começava a ver Mariana como uma verdadeira aliada, alguém que não apenas o ajudou a superar sua crise, mas também o estava guiando, de forma silenciosa e humilde, para algo que ele não poderia controlar, sua própria transformação. Se você está curtindo essa história e as reviravoltas que ela está tomando, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe um comentário abaixo dizendo o que achou desse capítulo e qual parte tocou mais você. Estamos juntos nessa jornada e queremos saber sua opinião. Ele não queria se apaixonar, mas não conseguia resistir. Os dias seguintes passaram rápidos, como se o tempo quisesse acelerar a transformação que estava acontecendo dentro de Andrés. A amizade com Mariana, que antes parecia algo simples e superficial, agora estava se tornando algo mais profundo, mais significativo. Mas Andrés se recusava a admitir para si mesmo o que estava acontecendo. Ele tentava negar seus sentimentos. Dizia a si mesmo que era impossível, que ela era apenas uma faxineira, uma mulher simples demais para alguém como ele. Ele, que sempre teve o controle de tudo, agora se via impotente diante de um turbilhão emocional que não podia entender. O que ele sentia por Mariana não era apenas uma atração passageira, mas algo mais forte, algo que o desafiava a reavaliar tudo o que acreditava sobre si mesmo, sobre o amor e sobre as pessoas. Mas por mais que tentasse resistir, por mais que tentasse se convencer de que não poderia ser, os sentimentos continuavam a crescer dentro dele, desafiando a lógica de sua própria arrogância. Andrés passou a observar Mariana mais de perto, não apenas pela força de seu caráter, mas pelos pequenos detalhes que a tornavam única. O modo como ela sorria, a calma em sua voz, até o jeito como ela olhava o mundo ao seu redor com uma sabedoria silenciosa. Ele se perguntava, poderia haver algo mais entre eles? Algo além da diferença de classe, algo além de sua própria insegurança? O que ele estava tentando esconder? Era como se cada pequeno gesto de Mariana, cada palavra que ela dizia, estivesse acendendo uma chama dentro dele, uma chama que ele não conseguia apagar. Mas o que realmente o fez parar e questionar seus próprios sentimentos aconteceu numa noite, quando ele a encontrou em uma situação delicada. Era uma sexta-feira e o escritório estava quase vazio. Andrés estava mais uma vez atrasado com os compromissos e se dirigiu à sala de reuniões para revisar alguns relatórios. Ao passar pelo corredor, ouviu um leve choro vindo de um canto afastado. Intrigado, ele se aproximou e viu Mariana, sozinha, sentada em um banco, com os olhos marejados, tentando disfarçar a tristeza. Ele parou por um instante, hesitante. Ele nunca a vira assim, tão vulnerável. Sempre a admirara pela força e pela confiança que emanava. Mas naquele momento, ele percebeu algo que nunca imaginara. Mariana não era apenas forte. Ela também tinha suas fraquezas. Ela estava carregando um peso emocional profundo, algo que ela nunca havia mostrado.
Aquelas lágrimas não eram fracas, eram uma expressão de um sofrimento que ela havia escondido bem atrás de sua fachada serena. André se aproximou lentamente, sem palavras. Ele queria dizer algo, mas não sabia o quê. Ele nunca se sentira tão fora de lugar, tão impotente, mas algo em seu coração o empurrou a se aproximar. Ele se sentou ao lado dela, sem pressa, e pela primeira vez, não era ele quem estava no controle. Ele simplesmente a olhou, esperando que ela falasse, esperando que ela se abrisse como ele se abrira tantas vezes para ela. Mariana, após um longo silêncio, finalmente sussurrou. Às vezes, o maior fardo não é o que vemos, mas o que carregamos em silêncio. Andrés ouviu suas palavras e, naquele momento, percebeu que ela não era uma simples faxineira. Ela era alguém que carregava uma história profunda, uma história que ele queria entender. E mais do que isso, ele queria estar ao lado dela, para ajudá-la a carregar esse fardo, assim como ela fizera por ele. Foi nesse momento que Andrés se deu conta de que, por mais que tentasse lutar contra seus sentimentos, a verdade era que ele estava se apaixonando por ela. Mariana não era apenas uma mulher com uma força rara e uma sabedoria silenciosa. Ela era alguém que ele realmente admirava. Alguém que o fazia querer ser melhor, mais verdadeiro, mais vulnerável. Ele, que sempre se protegerá atrás de sua fachada de perfeição, agora se via sem armaduras. Ele estava se permitindo ser humano, e isso era algo que ele jamais imaginara ser possível. Enquanto ela falava sobre seu passado e as dificuldades que enfrentou, Andrés percebeu a beleza nas suas palavras, a sinceridade em sua dor, a maneira como ela transformava tudo ao seu redor com sua perspectiva única. Ele começou a entender que Mariana era, de certa forma, a antítese do que ele sempre foi. Ela não buscava poder ou controle. Ela apenas existia, com uma honestidade brutal. E isso o tocava de uma maneira que ele não podia mais ignorar. Ali, naquela noite, ele tomou uma decisão. Ele não iria mais se esconder de seus sentimentos. Ele se aproximou de Mariana, olhando-a nos olhos, e com um tom suave disse: "Eu não sei como dizer isso, mas eu preciso que você saiba o quanto você tem me tocado. Eu não esperava isso de mim mesmo, mas acho que estou me apaixonando por você." Mariana o olhou com um sorriso pequeno e triste. Ela sabia o quanto ele lutava com isso, mas naquele momento ela não precisava dizer nada. O silêncio entre eles era suficiente, mais do que qualquer palavra poderia ser. Ambos sabiam que estavam prestes a dar um passo em direção ao desconhecido, mas pela primeira vez, Andrés não se sentia assustado. Ele se sentia livre. Se você está curtindo essa história emocionante, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Comente abaixo sobre esse momento de vulnerabilidade de Andrés e como você acredita que ele vai lidar com seus sentimentos. Estamos juntos nessa jornada e queremos saber a sua opinião. O que faria um homem poderoso desistir de sua carreira e orgulho por amor? Andrés nunca imaginara que sua vida, dominada por cálculos racionais e decisões baseadas em poder, chegaria ao ponto de se ver dividido entre a sociedade que sempre o adorou e a mulher que ele agora amava. A relação entre ele e Mariana, que antes parecia simples e tranquila, agora estava sendo ameaçada por forças externas. Sua posição de CEO, seu status social, tudo aquilo que ele construíra ao longo dos anos, estava sendo desafiado por algo que ele nunca imaginara ser possível: o amor verdadeiro. Tudo começou com os olhares, as conversas sussurradas no corredor, os cochichos abafados durante os intervalos. Seus colegas de trabalho, sempre tão meticulosos em manter a aparência de sucesso e status, começaram a notar a crescente proximidade entre ele e Mariana. Inicialmente, eles tentaram ignorar como se fosse apenas mais uma amizade inofensiva, algo que se passaria com o tempo.
Mas logo as fofocas começaram a circular pelos corredores da empresa. "Você ouviu falar de Andrés e a faxineira?", dizia um comentário, sibilante e cheio de desdém. "Isso não vai acabar bem. Ele está misturando o profissional com o pessoal. Isso vai afetar a imagem da empresa." Andrés não era ingênuo. Ele sabia que as palavras de seus colegas estavam pesando sobre ele, criando uma imagem distorcida da sua relação com Mariana. Aqueles comentários, aquelas risadinhas escondidas, o faziam sentir-se vulnerável de uma forma que nunca havia experimentado. Ele, que sempre controlou sua vida com uma precisão cirúrgica, agora se via preso entre o desejo de estar com ela e a pressão para manter sua imagem intacta. Mas o problema não parava aí. Quando a situação começou a se tornar mais visível, a família de Andrés entrou em cena. Sua mãe, uma mulher rígida e conservadora, que sempre tivera grandes planos para o futuro do filho, não conseguia aceitar que ele estivesse envolvido com alguém como Mariana. Para ela, era um absurdo. Como ele poderia se deixar envolver por uma mulher de classe baixa? Alguém sem os mesmos valores, os mesmos padrões de sua família? "Você não vê o que está acontecendo, Andrés? Ela é só uma faxineira. Ela não tem nada a oferecer a você. Você vai destruir sua vida por causa disso?", sua mãe lhe disse em um jantar familiar, sua voz tensa e acusadora. Andrés sentiu uma dor aguda no peito. Ele não conseguia entender como as pessoas mais próximas a ele não viam o que ele via em Mariana. Eles não conseguiam enxergar a força e a beleza que ele via nela. O que ela tinha era muito mais valioso do que qualquer título, qualquer status social. Mariana tinha algo que ele jamais encontrara antes. Ela era real, autêntica, e o fazia se sentir vivo de uma maneira que ele nunca imaginara. Mas a pressão de sua família foi mais forte do que ele imaginava. Suas tentativas de manter a relação em segredo e seguir com sua vida normalmente começaram a falhar. A família, com suas intenções bem-intencionadas, o cercou. Eles sugeriram que ele tomasse uma atitude drástica, que ele se afastasse de Mariana antes que fosse tarde demais. A ideia de sacrificar sua relação com ela, em nome da família e da sociedade, começou a crescer em sua mente. Foi aí que Andrés se viu em um impasse. Ele poderia continuar a viver conforme as expectativas dos outros, mantendo a fachada de sucesso e status. Ou poderia finalmente ser verdadeiro consigo mesmo e com seus sentimentos. O que realmente importava? O que valia mais para ele? Manter o controle da sua vida, do seu trabalho e da sua família, ou escolher o amor, a vulnerabilidade, a liberdade de ser quem ele realmente era? A resposta veio a ele em um momento de clareza. Ele percebeu que a vida que ele levara até ali não era realmente a vida que ele queria viver. Ele estava se perdendo em meio às expectativas e aos julgamentos dos outros e nunca teve a chance de ser ele mesmo. A imagem que ele construíra de si mesmo, o homem poderoso e imbatível, não era a verdade. A verdade estava com Mariana, e ele sabia que a sua felicidade estava atrelada a ela, a quem ele realmente amava. Naquele momento, Andrés fez sua escolha. Ele se revoltou contra as expectativas de sua família, contra o que a sociedade esperava dele. Ele estava cansado de lutar para se encaixar em um molde que nunca foi feito para ele. Ele precisava de mais. Ele precisava de Mariana. Ele foi até ela, sem pensar, sem hesitar. Em uma tarde tranquila, longe dos olhares críticos da empresa e da sua família, ele a encontrou em um parque próximo, o lugar onde eles costumavam se encontrar para conversar longe de tudo. Ele se aproximou dela com o peito cheio de coragem e, olhando nos olhos dela, falou com sinceridade: "Eu sei que tudo ao nosso redor diz que isso não pode acontecer, que nós dois não podemos ficar juntos, que não é o que as pessoas esperam. Mas, Mariana, eu não posso mais viver sem ser quem eu sou. Eu não posso mais esconder o que sinto por você. Eu escolho você, sem reservas.
Escolho o amor, a verdade e a liberdade que você me trouxe. Mariana, tocada pela sinceridade e pela coragem de Andrés, olhou para ele com os olhos marejados, mas com um sorriso suave nos lábios. Ela sabia o quanto ele lutara contra isso, o quanto ele se havia reprimido para não ceder ao que seu coração realmente queria. Mas agora ele estava ali, diante dela, sem máscaras. Eu também escolho você, Andrés, ela disse, a voz calma, mas carregada de emoção. Acho que, no final, o que importa é o que a gente sente, não o que os outros pensam. Vamos seguir o que o nosso coração diz. E foi assim que Andrés tomou a decisão final. Ele se libertou das expectativas que pesavam sobre ele e abraçou o que verdadeiramente importava em sua vida. Ele escolheu o amor, a liberdade e, principalmente, a felicidade ao lado de Mariana. Se você está emocionado com esse momento de escolha e coragem, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com seus amigos. Comente abaixo o que você acha dessa decisão de Andrés e como acredita que o amor deles vai enfrentar os desafios que ainda estão por vir. Estamos juntos nessa jornada. O segredo de Mariana mudará tudo e será a chave para o futuro deles. O que parecia ser uma vida simples e tranquila ao lado de Mariana, agora tomava rumos inesperados. O amor entre ela e Andrés havia florescido contra todas as probabilidades, mas havia algo que ainda os separava. Um segredo que Mariana carregava desde o início de sua vida. Ela, que sempre demonstrara ser uma mulher de caráter inabalável e humildade única, escondia uma verdade que, quando revelada, mudaria tudo. O peso desse segredo estava prestes a ser compartilhado com Andrés, e ele, sem saber, estava prestes a descobrir um mundo que jamais imaginara. Em uma tarde silenciosa, enquanto caminham juntos por uma praça tranquila, Mariana, com o olhar distante, começa a falar sobre o seu passado. Ela, que sempre foi cautelosa com suas palavras e cheia de segredos, finalmente decide abrir seu coração. Há algo que você precisa saber, Andrés, diz ela, com a voz firme, mas carregada de emoção. Eu não sou quem você pensa que sou. A minha vida nunca foi simples e as coisas que você imagina sobre mim estão longe da realidade. Andrés a olha, preocupado. O que ela estava prestes a dizer? Ele sentia que essa revelação estava prestes a mudar tudo, mas não sabia o que esperar. Eu sou filha de um grande empresário, alguém que no auge do seu poder era conhecido e respeitado no mundo financeiro, continua Mariana, respirando profundamente. Mas tudo mudou quando meu pai falhou. Ele perdeu tudo, incluindo a própria dignidade. As dívidas acumularam e ele fez inimigos poderosos. Para proteger minha segurança e a da minha família, precisei desaparecer. Fui forçada a mudar de identidade, a viver uma vida escondida. A revelação foi como um golpe inesperado. Andrés ficou atônito, sem palavras. A mulher por quem ele se apaixonara, que ele imaginava ser uma simples faxineira, tinha uma história completamente diferente. Ela não era apenas uma mulher comum, mas alguém com um vínculo profundo com o mundo financeiro. Alguém que, por anos, carregou o peso de um passado obscuro e perigoso. Você nunca me contou isso, disse Andrés, finalmente quebrando o silêncio. Mas por que, Mariana? Por que esconder isso de mim? Mariana abaixou a cabeça, como se sentisse o peso da verdade que estava deixando escapar. Eu queria que você me amasse por quem eu sou, não pelo meu passado. Eu temia que, se você soubesse, isso mudasse a forma como te olhasse, ou pior, que você me visse como uma ameaça. Eu sabia que, se meu passado fosse revelado, não seria fácil para nós dois. Andrés ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Ele nunca imaginara que o passado de Mariana estivesse tão entrelaçado com o mundo que ele conhecia tão bem. O mundo financeiro, o mundo do poder e do controle.
Mas enquanto o choque se dissipava, uma nova percepção começou a surgir dentro dele. Mariana não era apenas uma mulher simples, mas alguém com uma inteligência estratégica impressionante. Ela tinha o poder de navegar por um mundo que ele considerava seu domínio, mas ela o fazia com discrição, com humildade. Andrés agora via Mariana de uma forma completamente nova. A mulher que ele amava não era apenas uma vítima das circunstâncias, mas uma sobrevivente, uma estrategista. Ela tinha vivido sob a constante ameaça dos inimigos de seu pai. Uma mulher que sabia como se proteger e proteger aqueles que amava. A simplicidade de sua vida era apenas uma fachada, uma escolha para evitar a turbulência de um mundo que ela sabia como dominar, mas do qual decidira se afastar. "O que você fez com essa inteligência, Mariana?", perguntou Andrés, agora com um brilho novo em seus olhos. "Você, que sempre esteve à margem, podia ter mudado tudo. Poderia ter voltado ao mundo de onde veio. Mas você escolheu viver assim. Por quê?" Mariana olhou para ele, com uma leveza no olhar, e respondeu com uma sinceridade que só alguém como ela poderia ter. "Por que, Andrés? Quando você perde tudo, quando a sua vida vira um pesadelo, você aprende a dar valor ao que realmente importa. Eu não queria mais ser parte daquele mundo. Eu queria ser livre, viver em paz. E isso, para mim, vale mais do que qualquer poder ou riqueza." E naquele momento, Andrés entendeu. Ele compreendeu o motivo de Mariana ter se escondido. O motivo de ela ter escolhido uma vida simples, longe da confusão e das expectativas. Ela não precisava provar nada a ninguém, nem a ele, nem à sua família, nem ao mundo. Ela já tinha sobrevivido ao maior teste da vida, e ao fazer isso, se tornara mais forte e mais sábia do que qualquer um poderia imaginar. A revelação de Mariana não apenas esclareceu sua verdadeira identidade, mas também fortaleceu ainda mais a relação deles. Agora, Andrés não apenas a amava, mas a respeitava de uma forma que jamais imaginara. Ele sabia que estava ao lado de uma mulher que, mesmo diante das maiores adversidades, sempre manteve sua integridade, sua dignidade e sua força. Mas o impacto dessa revelação ia além do que Andrés poderia prever. A partir desse momento, ele não poderia mais ver o mundo da mesma forma. Ele sabia que, para estar com Mariana, ele teria que enfrentá-lo de uma maneira diferente, de uma maneira que fosse mais verdadeira, mais corajosa. Juntos, eles precisariam enfrentar os inimigos do passado de Mariana, aqueles que ainda estavam à espreita, esperando pela chance de destruir tudo o que ela havia construído. Agora, mais do que nunca, Andrés estava disposto a enfrentar o que fosse necessário para protegê-la, para reconstruir a vida dela e, ao mesmo tempo, reescrever a história de ambos. Eles não eram mais apenas duas pessoas em busca de amor. Eles eram dois guerreiros, prontos para enfrentar os fantasmas do passado e construir um futuro juntos. Se você está surpreso com essa revelação e quer saber o que acontecerá a seguir, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com seus amigos. Comente abaixo o que você achou dessa virada inesperada e como acha que Andrés e Mariana irão enfrentar o passado dela juntos. Estamos apenas começando. Com coragem e amor, eles superam tudo. O final está próximo. Depois de todas as provações e revelações, Mariana e Andrés finalmente começaram a trilhar o caminho juntos, rumo a uma vida que, até aquele momento, parecia impossível. Superaram obstáculos pessoais, sociais e familiares, e agora, com o apoio um do outro, estavam prontos para construir algo que fosse não apenas grandioso, mas genuíno e verdadeiro. Eles estavam prestes a transformar não apenas a vida deles, mas também a trajetória da empresa de Andrés, provando que, com coragem, amor e os valores certos, nada poderia impedi-los de alcançar o sucesso.
O maior desafio estava em transformar a visão que Andrés tinha da sua própria empresa. Durante anos, ele havia liderado a organização com um foco obsessivo no lucro, no poder e no controle. Ele sabia que a empresa precisava de uma reviravolta, mas não sabia por onde começar. Foi Mariana, com sua sabedoria estratégica e sua experiência no mundo empresarial, quem apresentou a solução. Mariana, que até então havia se mantido afastada das questões do mundo corporativo, usou o conhecimento que havia adquirido ao longo dos anos de observar seu pai e de lidar com as dificuldades de sua própria vida para ajudar Andrés a repensar a abordagem de sua empresa. Ela o desafiou a adotar uma abordagem mais ética, focada em responsabilidade social e no impacto positivo da empresa na vida das pessoas. Juntos, começaram a desenvolver um novo modelo de negócios, um que não apenas priorizasse o lucro, mas também o bem-estar de seus funcionários, a sustentabilidade ambiental e principalmente a transparência nas relações comerciais. Eles reuniram um grupo de investidores dispostos a acreditar em sua visão. Mariana e Andrés foram capazes de conquistar a confiança desses investidores, pessoas influentes que estavam cansadas do modelo de negócios tradicional e desejavam investir em um futuro mais justo e equilibrado. A trajetória da empresa de Andrés mudou para sempre. O sucesso não veio de imediato, mas foi gradativo, construído sobre a base sólida de um compromisso com a ética, a justiça e a integridade. Para muitos, o sucesso de Andrés parecia um milagre. Ele, que havia sido conhecido por sua frieza e obsessão pelo controle, agora se mostrava um líder diferente, mais humano, mais empático e mais comprometido com causas que transcendiam o simples lucro financeiro. Mas o verdadeiro sucesso de Andrés não estava apenas nos números de sua empresa. Ele havia encontrado algo muito mais valioso, uma parceria genuína com Mariana. Juntos, eles se tornaram uma dupla imbatível, não apenas no mundo dos negócios, mas na vida. O amor que existia entre eles se refletia em tudo o que faziam. Cada decisão, cada movimento era impulsionado pelo desejo de construir algo duradouro, algo que fizesse a diferença no mundo. Não mais por ganância ou por status, mas pela paixão em ajudar os outros e construir um legado verdadeiro. À medida que a empresa prosperava, o impacto positivo de suas ações começou a ser reconhecido. Andrés e Mariana tornaram-se conhecidos como líderes visionários, não apenas pela maneira como transformaram a empresa, mas pelo modo como se dedicaram a ajudar as pessoas ao redor deles. Seus funcionários sentiam-se mais valorizados, suas comunidades mais apoiadas, e seus clientes viam na empresa não apenas um negócio, mas uma instituição comprometida com a mudança positiva. No entanto, o reconhecimento maior não veio dos prêmios ou das honras que começaram a receber. O maior reconhecimento veio do fato de que, apesar de todo o sucesso, nenhum deles havia perdido os valores que haviam definido sua jornada. Eles haviam mantido sua integridade, sua compaixão e, acima de tudo, seu amor e respeito um pelo outro. Para Andrés e Mariana, o verdadeiro prêmio foi o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e a certeza de que haviam construído algo que valeria a pena. E assim, eles viveram a vida que sempre desejaram. Não a vida que os outros esperavam deles, mas a vida que eles escolheram viver juntos. Ambos haviam superado seus medos, suas inseguranças e os obstáculos externos que os haviam desafiado. Eles sabiam que o sucesso não era apenas sobre o que você conquista, mas sobre como você conquista. E ao lado um do outro, com amor e coragem, eles alcançaram o que sempre buscaram: a verdadeira felicidade e a realização. Se você ficou inspirado pela trajetória de Mariana e Andrés, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com seus amigos. Comente abaixo como você acredita que a parceria deles pode inspirar outros a lutarem por seus próprios sonhos e a superarem as dificuldades da vida.
Estamos chegando ao fim, mas a história deles é um lembrete de que, com coragem e amor, podemos superar qualquer obstáculo. E quando o amor é mais forte que tudo, ele vence qualquer obstáculo. Depois de enfrentarem desafios imensos e superarem barreiras tanto internas quanto externas, Mariana e Andrés finalmente alcançam o que sempre desejaram: uma vida plena, construída sobre os alicerces sólidos do amor e do respeito mútuo. O que começou como uma história de transformação pessoal evoluiu para uma jornada onde o verdadeiro sucesso não era medido por números, mas pela conexão genuína entre eles e o impacto que criaram no mundo ao seu redor. Andrés, que um dia se orgulhou de seu ego, agora via a vida de uma maneira diferente. Ele sabia que seu maior triunfo não estava nas conquistas profissionais, mas no amor que encontrou em Mariana. Ele tinha superado a arrogância que definia sua existência antes e agora estava pronto para dar o passo mais significativo de sua vida: pedir a mão de Mariana em casamento. Era uma noite tranquila, sem pressa, sem formalidades. Aquele não seria um pedido grandioso, cheio de discursos pomposos. Andrés sabia que o que ele queria dizer a Mariana precisava ser simples e verdadeiro, sem adornos ou expectativas. Eles estavam em um dos seus lugares preferidos, um pequeno jardim onde passavam momentos tranquilos, longe de qualquer pressão. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas cheio de cumplicidade. Andrés a olhou com um sorriso genuíno no rosto, o mesmo sorriso que ela sempre adorava ver. Ele havia mudado. Ele não era mais o homem obcecado pelo controle e pela perfeição. Agora, ele sabia que a verdadeira beleza estava na simplicidade e na entrega. Mariana, disse ele com a voz suave, eu sei que não sou perfeito, que muitas vezes demorei a entender o que realmente importa, mas você me ensinou o que é o verdadeiro amor, o verdadeiro sucesso e o que significa ser feliz. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, enfrentando tudo o que vier, juntos. Você aceita casar comigo? Ela, tocada por suas palavras, sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Lágrimas de felicidade começaram a surgir em seus olhos, mas ela as conteve, sabendo que aquele era o momento que ambos haviam esperado. O pedido não foi apenas uma formalidade, mas uma expressão profunda do amor e da transformação que haviam vivido. Sim, Andrés, eu aceito, ela respondeu com um sorriso doce e sincero. Com aquele simples sim, eles selaram um compromisso que não era apenas sobre casamento, mas sobre tudo o que haviam conquistado juntos. O respeito, a confiança e, acima de tudo, a certeza de que, ao lado um do outro, poderiam enfrentar qualquer coisa. O que vinha a seguir seria a construção de um futuro juntos. Agora, unidos, ambos sabiam que o caminho à frente não seria sem desafios, mas estavam prontos para enfrentá-los com coragem e união. Mariana e Andrés estavam prontos para continuar suas vidas com o propósito de criar algo que fosse maior do que qualquer realização pessoal. O futuro deles seria marcado pelo amor e pela vontade de transformar o mundo ao seu redor, começando por sua própria família e pelos valores que tanto estimavam. Com a união deles, um novo capítulo de suas vidas começava. Eles estavam prontos para construir algo duradouro, um legado de amor, respeito e transformação. Eles sabiam que, apesar dos desafios que ainda poderiam enfrentar, juntos seriam capazes de superar qualquer obstáculo. E, enquanto a vida deles seguia, o amor que compartilhavam não só os transformaria, mas também inspiraria aqueles ao seu redor. O impacto de suas ações e escolhas se espalhou para além dos negócios e da vida pessoal. Com o tempo, Mariana e Andrés se tornaram um exemplo de superação e integridade. Eles não apenas transformaram uma empresa, transformaram vidas, provaram que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas no amor e no legado que deixaram. A sua história de luta, crescimento e amor
inspirava todos aqueles que buscavam um caminho diferente, um caminho baseado em valores reais. Eles eram agora um exemplo para o mundo. A verdadeira transformação não estava na busca incessante por poder ou status, mas no poder de um amor verdadeiro, no compromisso com a justiça e na coragem de ser quem realmente somos, independentemente dos obstáculos. Andrés e Mariana, ao final, não eram apenas bem-sucedidos. Eles eram completos porque tinham encontrado aquilo que realmente importa, um ao outro. E assim, a história deles chega ao fim. Mas a lição continua. O amor, a humildade e a coragem são as maiores forças de transformação. O final pode ter sido feliz para Mariana e Andrés, mas ele também serve como um lembrete de que, no final das contas, o que realmente importa são os laços que construímos, a forma como nos entregamos aos outros e o impacto que deixamos no mundo. Se você se emocionou com essa história de superação, amor e transformação, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com aqueles que também acreditam que o amor é a força mais poderosa do mundo. Comente abaixo o que você achou do final e como a jornada deles pode inspirar a sua própria vida.